Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais um encontro, em mais uma semana com o nosso acolhimento com Jesus. Pessoal, dando continuidade, hoje vamos estudar mais um item, mais um capítulo do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, e o capítulo de hoje é o capítulo 76. Que tem como título Fermento Espiritual. Para nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em mais um encontro. Que a espiritualidade amiga e querida possa nos intuir para que possamos captar a mensagem que será aqui trazida. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Para quem já me conhece, somos amigos, irmãos de jornada, irmãos de caminhada. Para quem não me conhece, está entrando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ricardo Guimbaroski, trabalhador aqui do GRESG. E hoje vamos falar, comentar, estudar esse livro lindo, rico de informação, que tem como título hoje o Fermento Espiritual. Minha voz não está legal, minha voz não está boa, estou assim, passando aí por um resfriado, mas é coisa passageira, com certeza, faz parte, mas minha voz não está legal. Aliás, eu não estou legal, mas vai passar. Faz parte do processo. Vamos lá. Fermento Espiritual é um dos capítulos aqui do livro Fonte Viva que eu particularmente gosto muito. Inclusive eu cito ele em alguns estudos, em algumas palestras, tá? Porque contém informações muito ricas que Emmanuel coloca aqui, que Emmanuel insere aqui, que cabe realmente uma reflexão, né? Então vamos ler junto com Emmanuel. Antes tem uma citação que está em Coríntios, que diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Quem disse isso foi Paulo. E Emmanuel comenta a citação de Paulo, né? Ele fala o seguinte: o fermento é uma substância que excita outras substâncias, e nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Eu espero que todos concordam com essa afirmativa, porque é a mais pura verdade. Afinal de contas, quem está colocando isso aqui é o próprio Emmanuel. Nossa vida é um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Gente, só o primeiro parágrafo, isso é muito forte. Isso é muito forte, né? Porque a nossa vida, a forma como a gente pensa, o que a gente fala, como que a gente atua, isso influencia outras vidas, outras existências. Tem uma outra, estou tentando lembrar agora aqui, uma outra citação, se eu não me engano, é de Francisco de Assis, que fala o seguinte, que cada um deve ser o evangelho na vida da outra pessoa. Se necessário, use palavras. O ideal, o modelo ideal é que cada um, na verdade, é justamente isso que Emmanuel coloca aqui, né? Que a nossa vida deve ser um fermento espiritual para influenciar as existências alheias. Porque o ideal é justamente isso, que o nosso exemplo ele deve servir como essa influência, né? Nós não precisamos falar nada. Aí junta Emmanuel mais Francisco de Assis, digamos assim, né? Que nós justamente precisamos que apenas o nosso exemplo já é o suficiente. Aí ele continua: ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas que guardam a atuação mental
inevitavelmente. Ou seja, tudo que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro faz, nós guardamos na nossa casa mental, assim como acontece conosco. O nosso pensamento, o nosso sentimento, o que nós fazemos, o que nós falamos, é guardado na casa mental de outra pessoa. Então, essa rede, estou falando só de encarnado, fora os desencarnados, né? Então, essa rede, ela é uma rede dinâmica e um vai influenciando o outro. Então, se nós agirmos sempre em prol do bem, se nós agirmos sempre em prol da sabedoria, da bondade, do evangelho, o outro vai guardar uma imagem o quê? Uma imagem boa. Né? Não vai guardar uma imagem ruim, vai guardar uma imagem boa. Opa, vou tentar seguir o fulano, porque ele está me dando esse exemplo. Isso requer, acima de tudo, que nós nos modifiquemos. Né? Requer, acima de tudo, que nós façamos que nós façamos esse processo de transformação moral. Né? Que nós sigamos nesse processo. Tem que ter uma persistência de cada um de nós. Opa, eu quero me transformar moralmente, eu quero me transformar espiritualmente. É fácil? Não, eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Então eu posso dar esse passo. Vamos continuar. Me achei aqui. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem direto e indiretamente e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Acabamos de comentar isso aqui. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve. E toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossas palavras determinam palavras nos outros. Olha só. Olha só a importância que nós temos que ter em tudo que a importância não, melhor dizendo, a nossa responsabilidade que nós devemos ter naquilo que a gente fala. Né? Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos. Mormente aqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Modos e costumes. E ele faz uma observação aqui, né? Mormente naqueles que se situam numa posição inferior que a nossa. Ou seja, aqueles que têm uma posição inferior. Não é no intuito de menosprezar, não é isso que Emmanuel está colocando aqui. Longe disso. Mas apenas a nossa responsabilidade do fazer. Né? E outra coisa, não adianta olhar assim, o Ricardo é uma pessoa caridosa, trabalha muito na casa espírita, faz palestra, divulga doutrina. E no dia a dia, caramba, o Ricardo é baderneiro, gosta de bagunça, mostra-se uma outra pessoa. Então, às vezes, de fato, a gente desliza, né? Somos humanos. Não se esqueçam disso. Somos humanos. Então, é normal escorregarmos um pouco na casca da banana. Mas depois a gente cai em si, né? Tem até um capítulo de um livro, não sei se é aqui no Fonte Viva ou em outro livro que tem esse título, Caia em Si, ou Caiu em Si, alguma coisa assim. Então, a gente cai, a ficha cai, opa, fiz besteira, preciso corrigir isso de alguma forma. Né? Então, é nossa responsabilidade. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais
de nossos semelhantes. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que fala o seguinte: os espíritos nos influenciam? Alguma coisa assim, né? Também não sei muito da pergunta assim de cabeça. Ela está lá no Livro dos Espíritos. Vou deixar como dever de casa para vocês lerem as 1019 perguntas do Livro dos Espíritos para descobrir qual é a pergunta. Então, essa pergunta existe. Se os espíritos influenciam a nossa existência. E eles responderam: sim, muito mais do que possas imaginar. Então, vai ao encontro do que está sendo colocado aqui por Emmanuel. Né? Os pensamentos, sentimentos, as atitudes, os atos, os costumes, eles são perfeitamente o quê? Influenciáveis. São perfeitamente influenciáveis. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. E ele fala aqui o quê? As sugestões de quê? Do bem. Né? Que sugestões do bem são essas? A prece, a oração, o fazer o bem, né? A palavra amiga, a palavra consoladora. Essas são as sugestões do bem que ele está colocando aqui, né, gente? Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede, melhor dizendo, de nossa atuação pessoal onde estivermos. A nossa casa mental. Falamos aí num outro encontro que nós tivemos aqui no GRESG sobre o estudo das obras de André Luiz. No último mês falamos sobre o capítulo 3 e 4 da obra No Mundo Maior. E lá falou muito sobre o cérebro, sobre a casa mental, né? Olha aí a mente surgindo novamente aqui na obra do Fonte Viva. Então a mente é a sede da nossa situação pessoal, nossa casa mental. Tem até uma palestra muito bacana, eu compartilhei lá no grupo, já faz um tempo, do Eduardo Henrique, né, que fala sobre o cuidado que nós devemos ter na casa mental. E fala-se muito hoje em dia de saúde física, né, que a gente tem que ir no médico regularmente, se alimentar bem, com comida saudável, mas e a saúde mental? Também faz parte do processo da nossa saúde como um todo, né? Não só do físico, como também do espírito. Né? Então precisamos realmente estar atentos em relação a isso. Né? Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Então, pensamento, o título do capítulo, fermento espiritual, pensamento estabelece o que? Atitudes, gera hábitos, governa expressões e palavras. O que Emmanuel está colocando aqui é o seguinte: cuidado com o que a gente pensa. Cuidado. Não se esqueça que os espíritos, lá na André Luiz, que nos traz essa informação, né? Que os espíritos se comunicam pelo pensamento. Né? Então, diversas vezes, nas obras do próprio André Luiz, tem aqueles personagens todos. Né? André Luiz mesmo tem uma passagem muito interessante, que acho que é em Nosso Lar, que André Luiz quis chamar a enfermeira espiritual e ele pensou nela. E ela veio, ela compareceu. Por não, André, você me chamou, né? O que você quer? Então, isso, nós não alcançamos esse nível ainda de pensamento, a gente pensar numa coisa ou em alguém, e esse alguém ligar para a gente ou se materializar na nossa frente. Não estamos ainda nesse nível. Mas o fato é que nós, muitas das vezes, pensamos uma coisa e agimos de outra forma. Né? E é tempo da gente modificar isso. É tempo da gente modificar isso. Nós devemos justamente alinhar o pensamento com a nossa conduta. Alinhar o pensamento com o jeito de nós procedermos, com o nosso jeito de ser. Em primeiro lugar, estabelece atitudes, em segundo, hábitos, e depois governa expressões e palavras,
por intermédio das quais a individualidade influencia na vida no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Gente, essa página, para mim, não estou desmerecendo as outras páginas, mas para mim tem um carinho especial. Tamanha riqueza de informações que ela nos apresenta. Tamanha riqueza de informações que ela cita em relação ao nosso pensamento, à nossa responsabilidade que nós temos sobre eles. Né? Que a espiritualidade amiga e querida possa permanecer em nossos corações, que ela possa nos amparar, que ela possa nos sustentar nessa semana. Que assim seja, graças a Deus, e até semana que vem, pessoal.